A defesa de Jair Bolsonaro recorreu nesta segunda-feira da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o tornou inelegível até 2030. Em junho, o ex-presidente foi condenado por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. O relator do processo, Benedito Gonçalves, vai analisar o recurso. Depois da análise pelo TSE, ainda cabe recurso ao STF. E para começar a nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de todas as terças, Fernão Lara Mesquita. Muito boa noite. Bom, só para a gente recapitular, no último dia 30 de junho, então, por 5-2, o TSE tornou Jair Bolsonaro inelegível numa ação que foi apresentada pelo PDT. A defesa de Jair Bolsonaro agora recorreu ao próprio TSE, Fernão. Difícil esperar aí por uma reversão desse quadro de Jair Bolsonaro, né? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Silvio, Augusto e o público da Oeste, meu querido público. Cara, tudo um teatrinho patético isso aí, né? Basta ver essa coisa, quer dizer, menos de 2 horas depois do tal julgamento que ocorreu ali no Tapa, né? Imagine, tornaram o Bolsonaro inelegível por abuso de poder. Vejam vocês. Metade daquela turma que votou, mais da metade, né? Pelo menos 3, né? Não é isso? Tinha esse André Ramos, Tavares, o Floriano Marques, né? E mais alguém daquela galerinha no avião de quem? Da FAB, do Haddad, né, tomando carona. Daí a gente fica se perguntando, será que isso foi um evento fortuito? Né? Eles se encontraram no aeroporto, já estava combinado antes da encenação daquela farsa, né? Ou eles se encontraram por acaso na saída. Você está indo para São Paulo, me dá uma carona. Né? Então, e para saber, para ter acesso a essa informação, né, o Poder 360 fez 37 pedidos pela lei de acesso, né, porque não conseguia arrancar essa informaçãozinha. Né. Então, como sempre, tudo com esse pessoal é nessa base. Né. É essa luta para você conseguir uma informação banal, né, de um povo que mora na favela, pagando jato privado para os nossos, quer dizer, os Top Guns do Brasil viraram todos chofer de ladrão, né? Andam só levando bonitão para cima e para baixo, não tem mais avião de caça na FAB, né? Só tem valé de bonitão. Né? E você, para saber quem pegou, quem não pegou esses aviões, se faz sentido, né, o povo brasileiro pagar esse tipo de luxo, precisa fazer 37 ações, né, para arrancar essa informação desse governo que está aí, né, batalhando pelo Estado democrático de direito, né, enquanto, para o outro lado, né, o que acontece? Eles invadem, chutam a porta do cara, invadem a casa do cara, tomam o celular, né, para saber tudo que o cara fez na vida, né, desde que existe o Google. Né? Então é assim, é isso que esses caras chamam de justiça. Então, você pedir revisão dessa sentença para esses tribunais é uma formalidade obrigatória, né, para constar para a história, mas cuja resposta a gente já sabe. E até para compor, né, esse quadro do que todo mundo já sabe desde sempre, né, que é preciso fazer essas formalidades para ficar registrado para a história. Fernão, a gente vai tratar aí dos ministros que pegaram carona em voos da FAB aqui na sequência. Ana, boa noite. Como disse o Fernão, né, recorrer trata-se quase que uma mera formalidade, né? A defesa de Jair Bolsonaro, então, recorreu ao TSE. Se esse recurso, que chama de embargos de declaração, for indeferido, a defesa ainda pode recorrer ao STF. Mas a gente sabe que 3 ministros do TSE integram
o STF, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e também Nunes Marques, que votaram pela condenação de Jair Bolsonaro a favor, então, da inelegibilidade do ex-presidente. É muito difícil que algo possa ser revertido nesse quadro, né, Ana? Boa noite. Muito difícil, Paula. Como o Fernão disse, uma mera formalidade. Boa noite, Paula. Boa noite, Fernão. Craque Silvio, meu mestre, Augusto Nunes, nossa audiência maravilhosa, que também sabe que não passa de uma mera formalidade, né? O resultado a gente já sabe, né? O esquema feito. E agora nós vimos, né? Estamos começando a ver, ontem falamos aqui, da perseguição que vai se estender agora a outros possíveis nomes que venham a pensar em trilhar o caminho presidenciável de 2026, né? O ataque ao Zema, o ataque ao Tarcísio, e vai ser assim, né? O jogo que o establishment, né? Que o deep state, que o sistema quer jogar e sabe, o único que ele sabe jogar é esse, de perseguição, de cerceamento, mas é importante que o presidente Bolsonaro recorra, que ele siga essa formalidade, até para ficar registrado, né? Ficar registrado que ele seguiu as formalidades legais e para a gente mostrar também. Agora, já estão falando nos bastidores que vão continuar empurrando o PL das fake news. E isso que vai ser um problema, porque eles vão tentar amordaçar as redes sociais, eles vão tentar amordaçar os veículos independentes, os jornalistas independentes, para que eles continuem plantando essas narrativas de que houve um golpe contra a democracia, um ataque às instituições, que qualquer dúvida das eleições é um ataque à República, e isso nós temos que prestar atenção. Mas essa formalidade precisa ser feita, mesmo a gente sabendo do resultado, porque é preciso registrar, porque aqui nós vamos continuar comentando o ativismo dessas cortes no Brasil. Silvio Navarro, muito boa noite. Só para explicar para quem nos acompanha que esse recurso que foi apresentado aí pela defesa de Jair Bolsonaro, chamado aí de embargos de declaração, ele serve para pedir esclarecimentos sobre pontos obscuros, contraditórios ou até omissos na decisão que foi proferida pelo TSE. Mas a gente sabe que, será que tem pontos para exigir mais transparência nesse caso, Silvio? Não, é impossível. Como bem lembrou o Fernão aqui, é uma formalidade e, concordo com a Ana, uma formalidade necessária porque esse caso será revisitado ao longo da história e é preciso que todas as informações sejam apresentadas. Boa noite para você, Paula, boa noite, Fernão, querida Ana, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para quem nos assiste. Paula, olha só, dificilmente essa decisão vai ser revertida com essa atual composição da Corte Eleitoral. Basta a gente lembrar que 2 novos integrantes foram incorporados a essa Corte um mês antes, ou poucos dias antes, não tenho aqui exatamente quantos dias antes desse julgamento, e que tudo isso foi tratado num churrasco no Palácio da Alvorada, assim como também a nomeação de ministros do STF, não só o que já assumiu Cristiano Zanin, mas também tratativas sobre o sucessor da Rosa Weber. Então, quando esse consórcio se formou para governar o Brasil, o Palácio do Planalto, na figura do presidente Lula e do comissário Flávio Dino, e o Supremo Tribunal Federal, e o Flávio Dino é o interlocutor com essa corte, as cartas estão marcadas. Esse julgamento foi um julgamento político. A gente falou aqui durante semanas, talvez mais de um mês, de que o resultado já estava dado. Então, é importante que essa formalidade seja apresentada para que este caso, quando revisitado no futuro, mostre o momento político que o Brasil viveu, de um governo em consórcio. O Supremo Tribunal Federal, hoje, e é claro, o TSE, como bem diz o Augusto, um puxadinho do STF, porque 3 ministros da Suprema Corte, do STF, administram, chefiam o TSE em rodízio. Agora é o Alexandre de Moraes, mas já foi o Barroso, daqui a pouco é a Carmen Lúcia, daqui a pouco é o Nunes Marques, enfim, é um puxadinho. Então, isso tudo vai ser lembrado lá na frente dessa fotografia do momento em que o Brasil viveu, onde 2 poderes se abraçaram para governar o país. E isso não está escrito em lugar nenhum da nossa Constituição. Quero crer
que a nossa carta ainda esteja em voga. Augusto Nunes, boa noite. Entre os pontos do advogado de defesa de Jair Bolsonaro, eles questionaram a inclusão da tal suposta minuta do golpe, que foi incluída como meio de prova, quando já havia encerrado a fase probatória do processo de Jair Bolsonaro. Nós vamos até comentar na CPMI do 8 de janeiro, hoje Anderson Torres prestou depoimento. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu amigo Fernão, meu irmão Silvio, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. O Bolsonaro não vai ter direito, como nem ninguém tem tido, ao devido processo legal e ao contraditório. São processos ilegais, baseados em leis que não existem e correm em segredo de justiça. Então, você vai ter de apresentar o recurso ao mesmo juiz que agiu como detetive, delegado e vítima e juiz. Ele vai julgar o quê? Ele vai, o Alexandre de Moraes, que examina o recurso, vai desfazer a sentença, a decisão do Alexandre de Moraes? Não. Esses juízes, eles foram reunidos para tomar essa decisão. Dias antes, eles interferiram na formação, na nomeação de ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, jogo de cartas marcadas. Né? Derrotamos o bolsonarismo, como disse o ministro Barroso. O que eu não entendo é que depois dessa vitória sobre o bolsonarismo, a perseguição continua, não só continua, como se acirra. Né? E disso trataremos aí nas pautas seguintes.